Em primeiro lugar, eu quero dizer algo, principalmente se existem pessoas aqui hoje que não conhecem ainda o Evangelho e que são de uma outra religião. Vocês também são bem-vindos aqui hoje, ok? Se você quiser enviar essa live, de repente, para um parente seu, alguém próximo, alguém que vai gostar muito de saber, né, as realidades da nova criação, daquilo que foi estabelecido lá atrás e que hoje nós desfrutamos para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu tenho um livro aqui que desde já eu gostaria de indicar, que se chama A Autoridade do Crente. Tema da minha ministração, é claro, né? E ele é do Kenneth Hagin. É Kenneth Hagin ou Kenneth Hagin? Kenneth Hagin. Ai, gente, eu vou falar Kenneth, tá? Do meu amigo Kenneth. E deixa eu dar uma olhadinha aqui no preço, porque eu sei que tem desconto ainda, viu? É R$ 45,90. Isso, e ainda tem 20% de desconto. Uau, né? Como diz todo mundo, e eu vou dizer também, você não paga nenhuma pizza, querido. Amém? Olha, eu sou bem suspeita em falar sobre esse assunto, porque é um dos assuntos que me atraiu para o Evangelho, essa autoridade que nos foi disponibilizada, né? E eu já vou começar desde já falando um pouquinho, né? Eu me converti, eu tinha... Ai, gente, não lembro a idade, acho que era 16, 17. Eu conheci o Vinícius, eu não era cristã, aí depois eu tive um sonho. Nesse sonho o Senhor se revelou a mim. E, assim, eu me converti, de fato, através de um sonho. Neste sonho, o próprio Deus me mostrou acerca dos demônios que dominavam a minha vida, a minha mente. Já fui possuída, assim, por demônios. Já aconteceram coisas bem surreais, assim, na minha casa, né? Coisas do mundo espiritual mesmo. Eu tinha visões desde os 2 anos de idade. E aí, meus amigos, como que a gente ministra acerca do reino de Jesus para alguém que não gostava de Deus e não gostava de Jesus? Eu imaginava que eu sofria aqueles tipos de situações espirituais e que Deus não gostava de mim. E era difícil para mim. Era difícil alguém chegar, tentar falar acerca do amor de Deus. Para mim era muito difícil porque eu pensava que Deus não gostava de mim, que Deus, na verdade, me rejeitava e por esse motivo eu sofria. Mas Deus falou comigo. A minha mãe orou por mim. A minha mãe está lá no Nordeste agora e desde já eu quero mandar um beijo para... Eu estou muito youtuber, né? Desde já eu gostaria de mandar um beijo para a minha família no Nordeste, mas que saudade de vocês. E a minha mãe está lá, com certeza ela está me assistindo, se tiver sinal, senão ela vai assistir depois que eu vou mandar, é claro. E assim, coisas espirituais aconteciam e ninguém sabia me dizer o porquê. Não tinha uma explicação. Era espiritual. Até que eu tive um sonho e Deus me mostrou acerca de demônios, de coisas espirituais, coisas que de fato aconteciam na minha vida. Ai, amigos, depois que a luz chega, já era. E aí eu acordei, eu me lembro que era um dia de quarta-feira, na igreja da minha mãe, Paz e Vida, tinha a quarta do Espírito Santo. E aí eu me levantei, eu acordei daquele sonho muito, muito real, com uma ânsia de vômito, e eu fui correndo para vomitar. E eu contei tudo para minha mãe se ajoelhou, chorou, glória a Deus. Eu falei, mãe, eu quero ir na igreja. Já tinha ido a galera jovem da Universal cantar na frente da minha casa, viu? Eu dei ouvido? Não dei. Inclusive, eu fiquei bem chateada. Fiquei um tempo sem falar com a minha tia-avó, que era da Universal, que orava por mim. E aí, o que aconteceu? Ela estava bem nesse sonho. Mas que coisa, né? E ela que orou por mim, ela que me explicou que aqueles macaquinhos que eu via, aqueles gorilas, aquelas coisas do reino espiritual, que significava. Inclusive, no dia que eu fiquei endemoniada na minha casa, a minha tia-avó que foi para expulsar o demônio de mim. É forte, não, o que eu estou falando.
Mas nós estamos aqui para reinar em vida. E hoje em dia, muitos cristãos, eu creio que não daqui, mas muitos cristãos perecem por falta de conhecimento. Muitas pessoas se dividem em diversas religiões buscando algo a que possa pegar. E nada mais é do que religar algo a Deus. Sabe que quem veio exatamente, eu vou falar mais aqui para frente, né? Jesus teve todo esse poder. Mas só para eu concluir aqui a história. E eu lembro que aí eu estava sentada lá, e meu coração estava batendo bem forte assim. E aí eu, na maior expectativa, meu Deus, o pastor não vai dizer quem gostaria de aceitar Jesus? E aí eu assim, aí ele falando, e aí ele me deu uma profecia exatamente igualzinho do meu sonho. Eu levantei a mão e falei assim, eu gostaria de aceitar Jesus. Ele, então vem aqui, minha irmã. Me abraçou e tudo mais. E foi aquela festa. E ali eu senti, de fato, eu não sei em palavras explicar um peso terrível caindo de mim. E a partir dali o diabo nunca mais me enganou. O diabo nunca mais me colocou debaixo dos pés dele. Eu passei a assumir a minha postura em quem eu sou em Deus. E hoje a maior alegria que eu tenho é falar assim, sai, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Quem você pensa que é? E de fato eu acredito que a hora que eu acordo, o diabo pensa, meu Deus do céu, aquela mulher acordou. E ela vai gritar comigo e não vai ter o que eu fazer, eu vou ter que sair. Gritar, é claro que é a minha forma de me expressar. Eu sou uma pessoa assim que faço e tudo mais, e falo e grito. Mas a Bíblia nos garante que nós, na verdade, o diabo nem tem que ficar debatendo com a gente, ele já é perdido, ele já tem o lugar dele de perdedor e nós já temos o nosso lugar em Deus. Então, sai, não se manifeste. De fato, o lugar que você estiver, ele não pode nem se manifestar. E se os cristãos imaginarem que, de fato, circunstâncias que estão na sua vida, elas não deveriam nem existir, pelo simples fato de você fazer parte do reino do Filho do amor do Senhor. Elas não deveriam nem, tipo assim, não deveria. Você estabelece ali a autoridade, você é a autoridade. Amém? E aí eu aceitei a Jesus, e aí eu lembro que a primeira visão que eu tive foi de um anjo. Eu estava lá na lavanderia, e aí eu fui correndo para falar para minha mãe, mãe, você não vai acreditar, eu vi um anjo. E minha mãe, peraí, agora o negócio é mais diferente. Não é bem assim. E aí eu abri a Bíblia, assim como todos fazem, né? E aí eu bati o olho lá e passei a ter visões do Senhor. Eu falei, não, glória a Deus. E desde então, né, nunca me desviei, até porque, para que me desviar? Para que outro lugar eu iria? Se só o Senhor é a verdade sobre tudo, né? Então, nunca mais fez sentido eu pensar e cogitar em qualquer outra coisa. E eu estava ali, depois de um tempo eu fui batizada em outras línguas. Ai, amigos, depois que eu fui batizado no Espírito, ladeira abaixo, sem freio. Eu lembro que eu me trancava no quarto, e aí eu começava a cantar, e cai, levanta, Gente, isso é espiritual. Mas eu não acredito na Bíblia. E aí, agora? E agora que a Bíblia vai ser apenas um livro? E aí, é só um livro. Mas a palavra do Senhor fala que se você tiver um grãozinho de fé, coisas podem acontecer. Então, eu te convido a ter pelo menos a confiança. A fé é algo que você confia mesmo que você não veja. Tudo aqui é um cenário espiritual. Nós viemos de um reino espiritual. Nós estamos de passagem. Estamos aqui. Temos um corpo, temos uma alma, mas o nosso verdadeiro eu é o Espírito, porque nós somos estabelecidos para o reino eterno. E aí, eu vou contar um pouquinho sobre a história. Eu sei que vocês já sabem sobre a história de Jesus, sobre a história de Deus e tudo mais, mas eu vou falar mesmo assim, né? Que é eu que estou pregando. Gênesis 1, por favor.
Aleluia, Deus é bom. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vai em diante a história de como Deus criou os céus e a terra. E aí, lá no versículo Gênesis 1, 26, 27. Por favor. Espera aí que eu vou abrir aqui. Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, lá no começo, né? A intenção do Senhor foi criar um Adão para ter intimidade, para Adão só desfrutar, gente. Adão não fazia mais nada, era desfrutar. Desfrutar. Sem trabalho, sem preocupações, sem contas a pagar. Adão estava a desfrutar. Quem foi que deu? E Deus falou com ele, né? Olha, tudo aqui te pertence, exceto isso aqui. Árvore do fruto proibido. E quem foi que deu a legalidade para que o pecado viesse e tudo aquilo que a gente já conhece? Repita comigo. Não foi Deus. Foi Adão e Eva. Amém? A partir daí, o pecado então aconteceu, e aí passou a lei e tudo mais, a gente vai discorrendo aí pela Bíblia. E aí, Deus olhando tudo aquilo, saiu do propósito original. O propósito original de Deus era ter comunhão, estabelecer comunhão, aquele aconchego de pai para filho que nós sendo pais e mães, a gente não sabe na totalidade o que realmente significa isso. Mas Deus o fez, além daquilo que a nossa mente humana consegue imaginar. E aí o pecado veio, roubou aquilo que seria o estabelecido por Deus. E a partir daí, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do seu amor, ele veio para redimir, ele veio para reparar, ele veio num lugar de cumprimento da lei, até porque quem mais poderia? Só Jesus. Jesus, ele veio através do ventre de uma mulher humana, ele viveu como um humano, ele passou por situações sentimentos, como eu posso dizer assim, por tentações. Tem um versículo da Bíblia, não me recordo agora, onde o diabo vem lá oferecer para ele: olha, Jesus, me adore. Parece até coisas que acontecem hoje em dia, não é mesmo? Claro que o diabo ele nunca vai vir disfarçado, ele nunca vai vir: oi, querido, graça e paz, tudo bom? Gostaria de te dizer que eu tenho uma proposta para você muito bacana e tudo mais. Não, ele vem sempre disfarçado de algo que parece bom. E aí você alinha aquilo que você tem no seu espírito ou aquilo que você tem fortalecido muito mais, a sua mente, a sua carne. E aí Jesus ele veio para redimir, reparar. Jesus ele cumpriu a lei, Jesus ele redimiu os pecadores, Jesus ele veio estabelecido como a pedra angular. E a pedra angular, aos senhores construtores, eu fui pesquisar, claro, eu acho interessante essa forma como vai sendo descrito Jesus. Eu não sei se você consegue imaginar, mas imagina assim, ó, uma bagunça no mundo, e Jesus ele veio aqui, ó, para reparar, onde ninguém, onde nada, nem as circunstâncias, nem as trevas, nada pudesse ficar uma brechinha para falar: não foi o suficiente.
Pelo contrário, ele veio de dentro do próprio amor de Deus. Ele é o próprio amor de Deus. Ele foi o verbo restabelecido para nos redimir. Ele arrancou a gente lá do futuro, de um futuro de miséria, de um futuro de pobreza, de um futuro de desgraça. Ele teve o poder de chacoalhar todos os tempos. Ele nos redimiu e nos levantou acima. Nos levantou e nos colocou assentados diante dele. Meu amigo, quem é mais que poderia fazer isso por nós? Ninguém. Não existe nada, nenhum ser humano. Não existe nada na pequeno espaço de história da Terra onde cientistas, onde a engenharia, onde qualquer outra engenharia, coisas do tipo, pudesse comparar. Não. Ele é o começo e ele é o fim. Não tem uma brecha que o meu Senhor de amor não preencheu. Nós fomos assim, redimidos por completo. Em tudo. Ai, como eu me alegro com isso. Glória a Deus. E quem é que poderia se levantar contra os filhos que foram feitos filhos? Ele nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, através do sacrifício. Né? Glória a Deus. Uau. Você pode dar um glória a Deus aí? Mas que bênção, mais que Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular, ela é aquilo que dá estrutura sobre uma construção. Jesus, ele se colocou naquele lugar de eu suporto isso aqui. Não existe nada. Eu suporto por vocês. Para quê? Para quê? Para restabelecer a conexão com Deus. Então, assim, a história da igreja, ela mostra que os pecados como que eles eram feitos, né, queridos? Você pecava e tinha toda aquela situação que você tinha que ir lá e confessar. Eu esqueci aquele que carregava a Arca da Aliança. Sacerdote que carregava a arca, que colocava em os sacrifícios, que ofereciam sacrifícios. Ele se colocava numa condição onde ele era um pouco mais preparado do que os pecadores. E os pecadores, existia assim um intermédio entre o pecador e Deus. Ele estava o pecador, ele e Deus. E aí Jesus, através do plano da redenção perfeita, ele simplesmente rasgou esse tipo de dívida que todas as vezes que pecasse, tinha que fazer, e ele se colocou no lugar de pagamento. É demais. É demais, né, gente? É demais. Uau! As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Aleluia. Aí, o livro de Efésios, o livro inteiro de Efésios,
Paulo está ali exortando a igreja a viver uma vida de acordo com o plano de Deus. Então, ali são conselhos, e aí ele vai mostrando, né, vai explicando. A intenção é que, não só para a igreja daquele tempo, mas para a igreja de agora também. São ensinamentos que não ficaram lá para trás. Então, eu te aconselho a ler o livro de Efésios também, para que você possa ir se encontrando nas histórias da Bíblia. Eu estava hoje conversando com um colega do trabalho, o Guilherme, e aí, inclusive, acredito eu que Guilherme esteja assistindo com a mãe dele. E aí ele falou assim, nossa, que interessante, né, Jane? A Bíblia, você pode estar passando por o que for. A Bíblia, se você estiver triste, se você estiver feliz, se você estiver no nível mais profundo de angústia, é um refrigério. Eu falei, isso, Guilherme? A Bíblia, ela é o único livro que tem vida, que você lê na presença do autor. Porque Jesus, ele veio, ele morreu, ele redimiu, só que ele não ia deixar a gente de mão abanando. Ele deixou o nosso amigo Espírito Santo de Deus. Que alegria! O nosso amigo, ele foi, mas para que a gente pudesse viver aqui neste mundo, sabendo que o mundo jaz do maligno, até porque quando Lúcifer, que teve o seu lugar lá de glória com o Senhor, aconteceu tudo aquilo e ele veio para a terra e tudo mais, ali ficou o espaço sendo dele. Então, as coisas que acontecem aqui do mundo não são culpa de Deus. Não são culpa de Deus. Às vezes a gente vê desastres acontecendo e às vezes, inclusive, com certeza aqui não. Nessa igreja não tem esse tipo de crente. Mas situações adversas acontecem nas nossas vidas e a gente fala assim, ai Deus, não acredito. Por que aconteceu isso? Ai, mas eu pago meu dízimo. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Eu evangelizo. Eu faço assim, faço assado. Ai, que tristeza. Nossa, está tão difícil para mim, Senhor. Mas por que acontece esse tipo de coisa? Sabe por que acontece esse tipo de coisa? Porque a igreja ainda não descobriu totalmente o seu posicionamento diante de circunstâncias. As circunstâncias, elas vão vir sim. O mundo pertence ao diabo, com certeza. Em diversas fases e momentos da nossa vida vai se levantar a situação. Mas a forma que a gente reage às adversidades que aqui são acontecidas, não aquilo que a gente se envolve, tá bom? É um outro ponto. Mas as adversidades, as situações, as circunstâncias que acontecem, que chegam, elas não determinam em quem nós acreditamos. Elas não determinam a fé que nós temos. Circunstâncias são passageiras. Elas não podem fazer morada, nem na sua vida financeira, nem dentro do seu casamento, nem dentro da sua família, nem dentro dos relacionamentos com seus filhos. Elas não podem fazer morada. Elas são passageiras. No mundo nós teríamos aflições momentâneas, não é uma história de aflição, onde eu estou sendo esmagado, sacudido, chutado, cuspido pelo cão que já foi derrotado, e eu estou chateada, ofendida com Deus, que me deu domínio desde Gênesis, do começo da história até o final, onde o Senhor Jesus me redimiu, e eu ainda não sei a posição que eu tenho em Deus. Querido, reveja qual é o tipo de crença que você está se submetendo. Não pode ser a mesma crença do Evangelho. Sabe que circunstâncias, elas acontecem. Elas acontecem. E assim, falando um pouquinho sobre a questão da mente humana, né? Sobre as emoções e tudo mais. Eu não sei a sua história, eu não sei se você teve um pai presente ou uma mãe presente, eu não sei o tipo de circunstâncias que você já viveu, e eu imagino, e eu falo isso com todo amor e respeito, eu imagino que coisas que você já viveu na sua vida podem sim ter te magoado muito, ter deixado assim um machucado grande,
coisas que vão demorar um tempo mais para ser curadas. E eu não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é, não importa como você está hoje. O que importa é que a palavra de Deus, ela está aqui e ela é o seu alicerce. A forma que você está passando, ela não determina a realidade daquilo que Deus tem para você. Você está me ouvindo? Essa noite, aquilo que você passa, ela jamais, em hipótese alguma, ela tem o poder de determinar quem é o Deus que você serve. Não se engane, não se permita ser enganado. Há um poder que foi disponibilizado para a gente. Um poder através de morte de cruz. O meu Senhor, Ele foi rasgado, Ele foi machucado, Ele foi humilhado. Foi para que você tivesse vida e vida plena com abundância. Independente de... Você está me ouvindo? Independente de situações e circunstâncias, nunca, jamais vão dizer quem é o Deus que você serve. O meu Deus suprirá todas as minhas faltas, porque Ele já fez isso. Ele começou e Ele é o fim. Ele é o meu autor e consumador da minha fé. Aleluia! Não há nada que pode te paralisar. Não há nada que pode ficar diante daquilo que você é em Deus. Não permita isso. Erga-se, levante-se com autoridade no Senhor. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo aqui e eu usufruo dessa unção em totalidade. Eu declaro em nome de Jesus, anjos ministradores, enquanto os meus irmãos, eles estão aqui ouvindo, eu declaro, coisas acontecendo no mundo espiritual, porque o Senhor me deu autoridade. O Senhor me deu autoridade pela tua autoridade, Senhor. Eu declaro a vida dos meus irmãos, Senhor, serão impactadas por conta da unção dessa palavra. Obrigada, Senhor. Situações estão mudando agora. Situações estão virando agora. É por causa da tua unção, Senhor. É por causa do teu nome, Jesus. Aleluia. A natureza da fé. Hebreus 11. Espírito Santo, eu te amo muito. Muito obrigada. É Deus. Ô, gente. Aleluia. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Os primeiros heróis, as pessoas lá de trás, elas construíram um caminho para hoje a gente só desfrutar. O segundo Adão já veio e hoje nós estamos na posição de desfrutar, assim como foi feito lá no início. Você tem desfrutado disso? Você tem desfrutado? E aí, como eu estava falando no começo, não importa as circunstâncias ou a forma que você foi tratado, criado, coisas que aconteceram na sua vida, isso não importa. O que eu quero te pedir é, não faça aquela situação ou circunstâncias a qual você viveu um comparativo, uma balança com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai além da nossa mentalidade, ela vai além daquilo que a gente consegue imaginar, sabe? É além. Então, assim, não ame de acordo com o amor que você recebeu. Não perdoe de acordo com as vezes que te perdoaram ou daquilo que te fizeram.
Não viva acreditando que as coisas serão sempre assim. Ai, mas não sei. Ai, mas não sei. Sempre com receio. Não viva. Meus amigos, se lança. Se lança, sabe? Se lança para os sonhos de Deus, para os projetos de Deus, para aquilo que o Senhor já falou. Quantas e quantas vezes a gente recebe palavras, sabe? A gente recebe unções. A unção é algo espiritual e que através daquilo que você vai se alimentando, você vai frutificando. É tudo aquilo que você tem recebido vai saindo para fora. Não desperdice isso por leves momentâneas tribulações. São passageiras. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós cristãos já sabemos, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Já é um negócio que a gente já... o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Crianças do DI, matar, roubar e destruir. E Jesus? Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Isso tem feito sentido na sua vida? Ou você tem permitido o diabo matar, roubar e destruir os seus sonhos, as verdades que tem por dentro? Por quê? Porque você não se posiciona? Sabe, eu vou contar um testemunho bem rápido. Eu vou contar um testemunho bem rápido. Eu morava, inclusive eu já contei até para o pessoal lá do meu trabalho. Eu morava numa casa lá em Taipas. E aí, essa casa tinha ratos, baratas, bichos. Era o suco da miséria lá. E aí eu fazia o rema. E adivinha com quem? Não adivinha não, tá? É uma expressão. Eu tive a minha primeira... Eu tive a minha primeira matéria, Fundamentos da Fé, com nada mais, nada menos que o nosso apóstolo Guto. Que demais! E aí eu ouvia ele, declare a palavra, Senhor, obrigada por isso, Senhor, obrigada por aquilo. E naquele tempo, eu e Vinícius, a gente passou muita necessidade, muita mesmo. E aí eu lá sentada, pensando, capaz, né? Ele aí, né, bispo, conhecidíssimo no ministério, as igrejas grandes e tudo mais. Isso foi em 2009, né? 2009, 2010. E aí eu lá, capaz, ele nem sabe na minha casa como que é. Eu já suspeitava que a minha casa tinha rato, só que o Vinícius falava que não tinha. Mas no final das contas, ela tinha rato sim. E aí... eu lá, né, ouvindo a palavra e tudo mais. E você sabe, queridos, que não basta você ouvir, você precisa interagir. Repita comigo, interagir. Interagir, glória a Deus por todo mundo que corre, que eu também amo correr. Todo mundo que cai, levanta no espírito, mas interagir é na hora que o diabo vem falar. Querido, pensando bem, ele nunca vem falar, né, para você, olá, tudo bem, sou demônio, então. Sabe aquela palavra que você ouviu? Olha, não vai acontecer, porque senão a gente vai falar, não quero te ouvir. Ele vem e fala assim, essa palavra não vai acontecer. E aí você começa a falar, meu Deus, essa palavra não vai acontecer, ó céus, ó vida, que é difícil, que é tudo para mim. E eu era esse tipo de pessoa. E aí eu ouvi Fundamentos da Fé com o bispo, né? E eu cheguei em casa chateada, né? Eu entrei no ônibus, na verdade, chateada, porque eu ia de ônibus, a gente mal tinha dinheiro para passagem, estudavam 2 jogadores, um deles era o jogador Hernanes, na nossa sala, o Hernanes é bem famoso, tinha um carrão, uau. E eu falava, é fácil falar da fé dessa forma. E aí eu ia para minha casa, e a minha casa, naquela bagaceira toda, os ratos lá, nossa, gente, que situação. Nem o tanto que eu falasse, mais que eu falasse, vocês iam conseguir dimensionar de como era. E aí teve um dia que eu estava em casa,
deitada, eu acho que já estava de férias, e eu ouvi uma voz, Jane, acorda! E aí eu, meu Deus do céu. Ah, mas é porque você tem discernimentos no espírito. Você sabe orar assim, com autoridade, porque você tem discernimentos no espírito. A pedra angular se estabeleceu, não foi para quem tem dons não, viu, querido? Foi para todos, e a todos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não se esconda no seu dom também, tá, querido? Isso daí não tem nada a ver, isso são presentes do Senhor. Mas a pedra angular, ela veio e fez uma varredura, foi sobre todos os filhos, independente de cargo, independente se sou líder, sou apóstolo, sou bispo, independente do que seja, foi para todos, sem exceção. Não tem queridinho e favoritos no reino, amém? E aí eu lá, ouvindo, eu acordei, e eu falei, meu Deus, aí o Espírito Santo começou a ministrar. Sabe que todas as vezes que você ora em outras línguas, você já parou para ficar quieto para saber o que você orou, o que o Espírito Santo queria te dizer? Eu só oro em outras línguas, mas eu nunca tenho a revelação. Meu amor, você já pode ter a revelação. Você está vivendo, é tipo assim, ó, aqui, ó. Lembra, imagina que aqui é a história, tá bom? O início, aí o meio, você já está aqui na graça, desfrutando. Você pode viver aquilo que você crê. Você pode ter revelações daquilo que você ora. Você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo por dentro de você. Que é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Como que vai ser na volta de Jesus? Que os apóstolos vêm perguntar pra gente. Eu tive o Espírito Santo. Mas e aí, cara? Como que foi? O Espírito Santo falou e você conversava. Não foi bem assim, não. Difícil, é difícil. Mas não é aqui que vai ser difícil. Porque conhecimento chegou, e todas as vezes que você se submete às verdades da palavra, muda. Se coloque em posição de mudança. E aí eu orando lá em outras línguas e declarando. E aí eu declarava, no começo era uma raiva, uma tristeza, uma angústia. Deus não gosta de mim, Deus fez eu casar para morar nessa casa velha com rato. Deus sabia que eu não gostava de rato, ai que sofrimento, ai que angústia, ai que triste. Eu na minha mente, eu imaginando o Espírito Santo falando, querida, não tenho dó de você, tá? Você já conhece, você já sabe. Igual a gente fala às vezes para os nossos filhos. E aí eu falei, quer saber? Eu vou me envolver nisso, mas eu vou me envolver também ladeira abaixo. Alguma coisa vai acontecer. Sejam ousados, querido. Se lança mesmo. A sua reputação já acabou, querido. Já acabou. Esse negócio de, não sei o quê, já passou, já. Se lança mesmo. É para acreditar, vou acreditar mesmo. É para falar em outras línguas, vou falar. É para evangelizar na rua, no ônibus, na chuva, no sol, eu vou fazer isso mesmo. É para orar, é para expulsar demônio, eu vou. Eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. É demais a gente pular, gritar, correr e cantar aqui. É demais, isso é maravilhoso. Há uma unção coletiva disponível aqui. Mas lá fora, a humanidade, a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E o poder que nos deu autoridade foi exatamente para a gente impedir que situações aconteçam diante da nossa presença. É para a gente permitir que coisas aconteçam diante da nossa presença. É por esse motivo que nos foi dada autoridade através da morte de cruz, onde o meu Jesus foi esmagado. Ele foi arrancado do trono dele. É exatamente para que hoje a gente pudesse viver em ousadia. É a gente tendo conhecimento e ousadia do poder que nos foi dado. Você tem noção que situações que você vive hoje, você já poderia ter falado, para trás de mim, Satanás. Aqui não. A palavra de Deus diz assim ao meu respeito. Você é ousado mesmo? Eu quero te convidar a observar dentro de você. Você é ousado mesmo? Ou você é só uma pessoa tímida, que o diabo tem se levantado e você tem ficado no cantinho, falando, ai Deus, coitadinho de mim, quem eu sou em você, enquanto Jesus já fez toda a redenção, por amor a você, e você está se colocando como vítima? Acorda, querido.
aqui não, Satanás. Eu cheguei. Ha, ha, ha. E aí eu comecei a declarar: Pai, muito obrigado, porque meu armário vai ser assim. Gente, que vontade era minha de pegar um negócio aquele de destruir, sabe? Que a gente vê naqueles programas de reforma. De pegar e ir lá e tá. Eu odeio. Mas aí eu pensei: não, calma aí, querida. Você é um espírito, lembra? Você é um espírito, vamos agindo. E uma coisa interessante que eu quero colocar nesse meio. Sabe que você pode planejar as coisas para acontecer na sua vida? Claro, coisas vão acontecendo e o Senhor, Ele vai mudando ali. Você vai orando, você vai se entregando. O Senhor vai colocando ali o caminho para você passar. Mas não dá para você também viver a sua vida ao léu, esperando que o Espírito Santo faça os projetos para a sua própria vida. Amém? Ou ai de mim? Lá em Gênesis nos foi dado esse poder sobre domínio. Você já fez os seus projetos? O que eu quero alcançar em Deus? E espiritualmente falando, qual o lugar que eu quero ter? Qual o lugar que eu gostaria de estar, né? Quais são as revelações, Senhor, que o Senhor tem para mim? O que eu posso desfrutar neste novo tempo? Eu gostaria de ganhar tanto. Você já declarou sobre isso? E eu fiquei declarando. Dia com raiva, outros dias com mais ainda. Dias felizes, outros dias tristes, chorando. Vontade de pegar tudo e tacar fogo. Sabe aquele meme que você pega, joga o negócio, taca fogo? Nem sei de nada. Pum! Era a minha vontade? Era. Mas aí eu falei assim, não, peraí. Se eu sou espiritual, eu não vou viver na carne. Não é pelos meus sentimentos. Isso daqui é passageiro, eu tenho que acreditar nisso. A fé, ela acontece ainda que situações estejam ali se levantando e eu não consiga ver. Eu acredito no plano da redenção. E aí eu peguei e comecei a declarar e tudo mais. E aí eu sou muito assim com Deus, né? Falei, ai, Senhor, meu aniversário está chegando, eu queria tanto um presente especial. Eu não sei se a Marci está aqui, mas aí eu lembro que naquele tempo a Lohane era bem pequenininha, não vamos revelar idades aqui. A Lohane era bem pequenininha e a gente foi lá na casa dela e eu declarando. Enfim, algo que, né, eu estou contando bem resumidamente, mas o meu sogro, ele ganhou uma causa na justiça e a gente não era de pedir nada para ninguém não, viu? E aí o meu sogro pegou e decidiu ofertar e era bem no dia do meu aniversário. Que coincidência, né? Não é não, gente, é intimidade. É você se posicionar em quem você é em Deus. E aí você pode declarar, você pode acreditar naquilo que você declara. Isso também é uma verdade. Precisa se tornar uma verdade para você, independente de situações e circunstâncias. E muitas das coisas que eu vivo hoje na minha vida, não planejei. Planejei sim. Tá ali o meu marido lá atrás. Foram 10 anos. 10 anos conversando com corretores, declarando e dançando, e pulando, e caindo, e levantando. Sabe? Uau, aleluia. Tinha vezes que eu acreditava que eu ia comprar um apartamento? Não, tinha vezes que eu não acreditava, só que eu falava, não, eu tenho que dar um passo de fé, eu vou. Oi, tudo bom? Meu nome é Janiele, tá? Não sei se vocês sabem. Meu nome é Janiele, tá? Eu gostaria de ver esse apartamento. Quantas vezes eu passava na frente das casas e declarava, Pai, obrigado, porque essa casa é minha. Quantas vezes a gente ia ver carro, né, Vinícius? Inclusive, a gente já foi ver um Sandero Stepway que deu errado. Eu me senti tão humilhada. Falei, mas Senhor, mas a que ponto nós chegamos? E aí o Espírito Santo, Deus não tem nada a ver com isso, meu bem. Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Então, compensa, viu? Você averiguar o que Deus tem a ver, o que Deus não tem a ver. O que Deus tem a ver significa plano da redenção. Vamos lá. O plano da redenção, tudo que nós recebemos por intermédio da vinda de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Este é o nosso plano. Passou disso, é procedência maligna. E tudo aquilo que vem do maligno, você não é obrigado a aceitar. Você pode barrar. Sabendo também que coisas boas que vão acontecer, você também pode dar ordem para que coisas aconteçam. Gente, eu tenho tanto testemunho que não vai dar para eu contar. E também aqui, né, não é a questão do meu testemunho. Meu testemunho seria mais para te contar aqui o que acontece. Que eu também sou uma pessoa, a gente também passa por situações adversas e tudo mais. Mas a verdade é da palavra aqui, queridos.
Sabe, não é possível que você passe por esta terra sem realizar aqueles sonhos que você tem. Não é possível que você não possa entrar no reino espiritual e orar por alguém que está em outro país. Sabe as vezes que vocês vêm aqui, que aí eu penso assim, reputação. E aí eu oro em outras línguas, porque eu falo assim, Senhor, que eu já estou aqui, já pode me usar, viu? E aí eu vou e começo a orar em outras línguas e tudo mais. E aí, gente, eu já estive de frente em espírito. Lembrando que nós somos um espírito. Essa vida na carne, né? Essa vida aqui, eu sou um espírito. É passageira. Se acabou aqui, tem vida lá. Estarei lá. Não agora, claro, é só um exemplo. E aí eu estava orando por alguém, por uma nação, e aí eu sentada, gente, sentada na terra, orando. Na hora que eu voltei para cá, eu falei, Deus, eu estava gostando de ser missionária lá. E aí eu estava orando, intercedendo. Isso é uma das poucas coisas, né? Uma das coisas que aconteceram de várias que eu poderia contar aqui. E orando, teve uma vez que, vou falar daquele senhor, tá bom? Eu estava aqui e aí o Senhor falou assim, você vai orar por esse senhor. E aí eu vi o senhor e eu vi a netinha dele. E parece coisa de doido, né? Mas é algo espiritual. E aí eu fui e falei assim, nossa, Senhor, eu orando, tá, intercedendo por ele. Já vi esse senhor? Não, nunca vi, mas eu acredito no poder da oração. Até porque eu sou fruto da oração de pessoas, viu, queridos? A forma que Deus vai fazer com os seus entes queridos, com os seus amigos, não é da sua conta, tá bom? Às vezes você se preocupa com situações demais e às vezes até fica frustrado porque eu queria que fulano aceitasse Jesus. Porque eu queria, meus amigos, se os meus amigos do trabalho ainda estiverem me assistindo, eu nunca nem falei para eles se eles queriam aceitar Jesus. Eu falei uma vez para os meus chefes que eu estaria ali, era para representar Jesus. Eu estou aqui, eu conversando com a minha chefe Andréia, que talvez esteja me assistindo, falei aqui, eu estou aqui para te honrar. Eu quero te honrar. Não me importa se eu vou fazer uma atividade X no meu trabalho ou uma outra. Eu estou aqui para te honrar, você é a minha líder. E na Bíblia, a gente aprende sobre liderança também. Não me importam se eles não têm ou não seguem a mesma religião que eu. Eu quero estar ali na Cantarelli Veículos. É justamente para ser Jesus para vocês. E que bom que eu posso levantar as minhas mãos e falar, eu quero ser a representação de quem é Jesus. Eu não quero ficar debatendo sobre religião, sobre isso, sobre aquilo. Eu quero que encontrem em mim. E na hora que encontrar a verdade em mim, coisas mudam. Sabe? Coisas mudam. E aí, eu ali orando por aquele senhor, e o Senhor me falava no meu coração, fala com a Sara. E aí eu fui lá chamar a Sara. Eu falei assim, Sara, eu tive uma visão assim. Sara do céu, vamos orar por esse senhor. E eu falei, Senhor, fala com ela também. Aí na hora ela já começou a chorar, e eu vim também. Aí a gente pegou e entrou ali no Verbo Shop. Oramos como se ele fosse, como se fosse qualquer um de vocês aqui. Como se vocês estivessem aqui. Porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que existe no reino espiritual. E aí nós oramos e nós declaramos. E que alegria, né? Quando você ora, sabe? Às vezes você está meio angustiado. Não sei o quê, não sei o quê. Será que não é uma vontade do seu espírito de soltar para fora coisas? Será que não tem projetos que poderiam ser criados através do falar da sua boca?
Todos os dias eu lanço uma palavra sobre a Lavínia. Aí a Lavínia já até fala, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Falei, não é assim. Essa é a palavra de Deus. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará aqui. Porque o Senhor mesmo dará ordens a respeito da Lavínia, protegendo, cuidando e abençoando ela, em o nome poderoso de Jesus. Gente, mas que alívio, quando eu solto aquilo... Ai, que alegria, Deus mesmo está cuidando da Lavínia, os anjos, está todo mundo ali cuidando da Lavínia. Que alegria é a gente ter essa certeza que aquilo que a gente lança pela fé já é. Que alegria é a gente poder desfrutar da amizade, do companheirismo do nosso Senhor de amor. Que alegria é a gente saber que a gente não precisa andar em trevas, andar com depressão, andar triste, andar angustiado, doente, enfermo, quebrado financeiramente. Que alegria é a gente saber que nós temos nele todas as respostas que a nossa vida aqui na terra precisa. Que alegria é a gente desfrutar da unção, sabe? Aquele momento que você está ali entre você e Deus e você tem aquela consciência, no lugar que você estiver, o Senhor está ali com você. Às vezes eu fico conversando no carro e aí eu falo, e a Lavínia, hoje mesmo eu falei, vamos orar em outras línguas. Bora, Lavínia, ora em línguas, mulher. Ah, mãe, eu falei, bora orar, que eu vou lá pregar, a gente tem que orar pelo dia, pelo culto. Mas sabe, lembra aquilo que eu estava falando? Independente das situações que você viveu, você não pode fazer medição pelo que é a verdade da palavra. E muitas das vezes, a gente tem esse negócio agora, né, que todo mundo fica falando, gatilho mental, gatilho emocional, porque virou a chave, que não sei o quê. Gente, tem gatilho espiritual, tenha gatilhos espirituais. Eu vi alguém no ônibus, me deu uma vontade de falar do amor de Deus. Já tem um gatilho. Ei, vem cá, eu tenho que te contar uma coisa. Mulher de Deus, você não sabe. Alguém ama você. Sabe, esse negócio de gatilho é aquele negócio, né, que eu estava pesquisando, gatilho emocional. As coisas acontecem, a pessoa já de supetão, já toma uma atitude. Uma atitude da carne. Tome as atitudes do Espírito. E já para finalizar, né? Levante-se. Levante-se na posição que o Senhor te colocou. Sentado ao lado dele, vivendo como um rei. Sabe, de passagem aqui na terra, sim. Mas esquecido não. As pessoas têm que lembrar quem é você. As pessoas têm que lembrar o Deus que você serve. As pessoas no seu trabalho, na sua escola, na rua, nas suas vizinhas, elas têm que saber. Aquela ali, vou pedir para ela orar. Vou pedir para acontecer isso. Sabe, tem que ter essa lembrança de você. Se posicione. E para a gente finalizar, deixa eu ver aqui, peraí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Obrigado, Jesus. Se você está me ouvindo,
na live, se você está aqui e ainda não aceitou a Jesus e você gostaria de fazer parte desse plano maravilhoso, esse plano espiritual, a Bíblia, sem a vida de Deus, é só um livro, mas você pode desfrutar de todas as verdades contidas na palavra por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia nos garante que todo aquele que confessa o seu nome perante, diante de tudo, ele passa a ser um filho de Deus. Se você vai ver essa live depois, você pode ir no seu lugar confessar: Senhor, eu quero viver isso para mim, eu aceito isso, eu me entrego a isso, eu gostei disso. Até porque outras religiões, outras situações, elas não têm o poder, ou ela não tem o conhecimento de toda uma humanidade. Não tem o início e o fim. Existe vida, e vida em abundância, para que você possa desfrutar aqui nessa terra e tenha uma vida depois também. A autoridade do Senhor, ela é real, e a autoridade como filhos vindos do amor do próprio Deus é real também. Se posicione na sua casa, no seu trabalho, se posicione nos seus negócios, ponha Satanás para correr, ponha as circunstâncias no devido lugar, declare coisas que você gostaria de viver ainda para esse ano, não abaixe a sua cabeça para aquilo que possa estar acontecendo, porque não é uma verdade. Tudo aquilo que sai da palavra de Deus é uma grande mentira, e pode ser uma mentira do diabo. Não seja você a vítima. Você não é vítima, você é filho. Filho, o tratamento é diferente. Filho, você entra para desfrutar. Filho veio para reinar, e reinar em vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Você pode levantar as suas mãos? Obrigada pela vida dos meus irmãos, obrigada por essa oportunidade. Que privilégio, Deus, é falar do seu amor, é falar de quem você é. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado aos meus amigos anjos ministradores. Obrigado ao reino espiritual, porque nós sabemos quem nós somos em você, Senhor. Obrigado por coisas que aconteceram e aquelas que vão acontecer também. Obrigado, nosso amigo Espírito Santo. Obrigado porque as nossas vidas, a cada dia que passa, ela tem sido diferente. E nós estamos caminhando, Senhor, em velocidade para exatamente aquilo que tem no seu coração. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pelos chamados, pela vida de prosperidade deles, pelas famílias, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, grandes coisas acontecendo, e os feitos daquilo que tem no teu coração, eu trago a existência. É através do nome de Jesus para cada um de nós aqui.